Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar mais um momento. Dizer para você que no nosso último encontro nós abordamos sobre os cavaleiros do Apocalipse. Falamos sobre o branco, sobre o vermelho, sobre o preto e sobre o amarelo. Queridos, mas o capítulo 6 não finaliza apenas com a vinda e com a existência desses cavaleiros. Por que você diz isso, Starley? Porque na abertura dos selos, necessariamente nós temos o quê? Nós temos uma ação divina. Não se esqueça, eles não invadiram, foi o próprio Cordeiro quem permitiu a ação deles na grande tribulação. Todavia, eu preciso que você entenda que a partir do versículo 9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar de Deus, ok? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunhos que deram, e clamavam com grande voz. Isso é eles falando. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Primeira consideração: quem seriam essas pessoas referentes a almas que estão debaixo do trono de Deus? Antes de mais nada, não se esqueça da nossa aula do Apocalipse capítulo 4. Lá eu falei que a salvação se deu em 3 aspectos. Usei um exemplo que acontecia em Israel com respeito das colheitas. As colheitas eram divididas em 3 fases. A primeira fase, a fase das primícias, que era justamente aquilo que era de melhor e que era levado e que era levado aos sacerdotes. Segundo, a grande colheita. E essa grande colheita era tudo aquilo que se produzia e tudo aquilo que era necessário colher. Só que não se colhia tudo, porque não tinha como. Sempre ficavam alguns resquícios, ou na linguagem bíblica, rabiscos. E esses rabiscos são parte da terceira fase. Então, como é que nós aplicamos isso na salvação? Alguns, no dia que Jesus foi aos céus, subiu com ele. Está registrado. Confere a aula de Apocalipse 4, que nós citamos a referência de Mateus, que vai dizer que algumas almas entraram com Jesus no dia da sua ascensão aos céus. A grande colheita, que vai ser o poderoso arrebatamento da igreja. Paulo trata disso em vários textos, principalmente 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 50. E nós vamos ter também os rabiscos, que vão ser aqueles que vão ficar no período da grande tribulação. Vou começar aqui a arrancar alguns conceitos que pode ser que você, como eu, tenha aprendido de uma certa forma, mas eu não vejo contextualização bíblica para acreditar. Primeiro, as pessoas sempre me diziam assim: Starley, se as pessoas não quiserem Jesus agora, vai querer no período da grande tribulação? Eu quero te assegurar que sim, por um motivo bem claro. A Bíblia vai dizer, Apocalipse, nós vamos ver, Apocalipse registra que necessariamente vão ter pessoas que vão se converter no arrebatamento da igreja. Tá bom? Repare no verso de número 11, que vai dizer que Deus ainda não vai julgar, porque ainda vai ter mais alguns irmãos para chegar. Então a primeira pergunta é: Starley, as almas tratadas, as almas que se trata Apocalipse, que estão debaixo do altar, quem são eles? Eles são os mártires que sofreram por causa do Evangelho. Não se esqueça, ao longo da história da igreja, muitos sofreram por amor ao Evangelho e deram a sua vida por amor a Jesus. Então o que nós temos? Nós temos simplesmente aqueles que já estão, são aqueles anciãos que estão em Apocalipse 4. Nós vamos ter o grande arrebatamento da igreja e nós vamos ter justamente o período da grande tribulação, com mais alguns que irão se converter e vão entregar a sua vida a Cristo. O que é fato é, verso 11, e cada um foi-lhe dado comprida veste branca.
O que essas pessoas vão ganhar? Quais serão os seus galardões daquelas pessoas que morrerem abraçadas pelo Evangelho? É uma das coisas que Jesus já prometeu nas igrejas da Ásia Menor. Primeiro, veste branca. A veste branca fala de pureza. Veste branca vai falar justamente da especialidade e do privilégio que é uma noiva estar arrebatada para o seu noivo no dia do seu casamento. A gente vai tratar sobre esse momento descrito na Bíblia como as bodas do Cordeiro, tá bom? Depois, foi-lhe dado veste branca e o direito de repousar, tá bom? Até o dia que todos os irmãos em Cristo, seja o das primícias, do grande arrebatamento ou da grande tribulação, simplesmente se reunirem, tá bom? A Bíblia vai dizer no verso 12 que o sexto selo ele foi aberto e eis que houve um grande tremor de terra. O sol vai se tornar negro como um saco de silício e a lua vai se tornar como sangue. Inclusive, há registros desses relatos de lua se tornando vermelha como sangue. No verso 13 diz assim: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como quando a figueira é lançada de si, figos verdes, abalada para um vento forte. Verso 14: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, os poderosos, os servos, todo livre, vão se esconder nas cavernas, nas rochas e nas montanhas. Outro indício que eu preciso que você entenda: certamente terremotos irão ser constantes no período da grande tribulação. Segundo, que importa poder econômico. Quando a Bíblia fala sobre ricos e poderosos, simplesmente portar poder econômico não vai resolver praticamente nada. A Bíblia vai dizer que esses ricos e poderosos, eles simplesmente vão entrarem para dentro de cavernas, porque serão perseguidos, simplesmente serão odiados, principalmente se resolverem enfrentar e confrontar o governo do anticristo. No verso 16 diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos. Quem diziam? Os ricos e poderosos. É eles quem clamavam, é eles quem suplicavam e vão implorar para os montes e para as rochas, dizendo: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e sobre a ira do Cordeiro. A pergunta que fica é: do que eles vão estar correndo? Consequentemente, correndo da grandeza de Deus. Por quê? Porque não se esqueça que a entrada dos 4 cavaleiros, até agora, e simplesmente todo o mal que vai acontecer no período da grande tribulação só está acontecendo porque é a ira do Cordeiro de Deus. Se nós fazermos uma análise do mesmo capítulo de número 6, nós vamos perceber que as almas que estão debaixo do trono de Deus, eles vão clamar por justiça contra aqueles que um dia lhe fizeram mal. Queridos, se a gente for analisar o poder de Roma, a gente vai estudar sobre Roma no capítulo que vai tratar da Grande Babilônia, a gente vai perceber que muitos impérios fizeram atrocidades com cristãos. No ano 64, simplesmente pegaram cristãos, amarraram postes, e amarrando esses cristãos em postes, simplesmente jogaram pinche e atearam fogo. Isso aconteceu justamente sobre o reinado de Nero. E essas almas, que muitas delas morreram, e as gotas do seu sangue permearam os impérios romanos, a terra dos impérios romanos, simplesmente agora eles estão rogando a Deus vingança. Nota de rodapé: a vingança na grande tribulação, em todas as páginas da Bíblia, não pertence a homens, pertence ao próprio Cordeiro de Deus. Beleza? No capítulo de número 7, dependendo da tradução bíblica que você possa estar usando, deve estar com um título assim: os israelitas são salvos dos perigos iminentes.
eu vou falar para você porque até então tem essa tradição. Aí no capítulo 7 já começa assim: e depois destas coisas, pergunta, que coisas? Depois da entrada do cavaleiro branco, vermelho, preto e amarelo. Depois das almas que já estão debaixo do altar. Depois simplesmente dessas almas terem rogado a Deus vingança. Depois da estrutura das estrelas ter caído ao chão e o céu ter se enrolado igual pergaminho. Simplesmente depois da ira de Deus se aplacar no período da grande tribulação. E ricos e poderosos simplesmente se voltarem contra a grandeza de Deus. É depois destas coisas que o capítulo 7 começa a tratar. E depois dessas coisas, eu vi eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Essa foi justamente a primeira ação desses seres. E vi um outro anjo subir da banda do sol nascente. E esse anjo, ele tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testas do servo do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e era de 144 mil assinalados das tribos dos filhos de Israel. Queridos, é nesse contexto que se começa o capítulo de número 7. Depois de tudo isso que acontece no capítulo 6, simplesmente nós temos 4 anjos esparramados sobre os 4 pontos cardeais da terra. E justamente com isso acontecendo, vai aparecer um anjo maior, passando ordem para os 4, dizendo que não era para danificar os elementos da natureza, era para esses 4 anjos esperarem, até que as testas daqueles que foram selados, daqueles que vão ser alcançados no período da grande tribulação, simplesmente esteja selada e marcada como pessoas que são propriedades de Deus. Primeira consideração nesse texto. Existe uma linha teológica séria. Eu tenho amigos meus que professam essas linhas teológicas, que é o calvinismo. Eu não vou dar uma aula de calvinismo aqui porque o tema não é esse. Mas o calvinismo, ele sempre professou justamente a doutrina da predestinação. Pode ser que pode ser que sejamos de linha pentecostal, não acredite na predestinação. Mas no período da grande tribulação, a Bíblia é bem clara, dizendo que Deus já vai estabelecer justamente o selo para aqueles que vão aguentar a pressão estabelecida pelo anticristo. Está aqui, Apocalipse, capítulo 7, verso 3. A parte B diz: até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Quando o período da grande tribulação começar, Deus já tem escolhido aqueles que vão simplesmente sobreviver e suportar o poder do anticristo. É o que está na Bíblia. E o engraçado é que no versículo de número 4 é inclusive descrito não só a prática de assinalar, como também é descrito justamente a quantidade. Essa quantidade a gente vai tratar sobre esse assunto. Porque no verso 4 diz assim: e eu vi o número dos assinalados. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Lembra no começo dessa aula eu falei assim, perguntei se sua Bíblia começa com a expressão: os israelitas fiéis são salvos? Porque muitos entendem que seria justamente judeus que haverão de ser salvos. E outros entendem também que vai ser apenas judeus.
E outros entendem que não serão judeus, mas que simplesmente serão gentios. Bom, a pergunta que fica é: qual dessas interpretações passa a estar correta? Antes de mais nada, eu quero que você compreenda que necessariamente não é restrito apenas ao povo judeu. Não é restrito apenas ao povo judeu. Pelo contrário, é restrito tanto a judeus quanto gentios. Se você analisar, você vai perceber que a Bíblia não trata necessariamente a ideia de que judeus simplesmente são mais amados por Deus do que os gentios. Não trata sobre isso. Inclusive, Paulo acabou com toda a cerimônia judaica. Inclusive, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve para a igreja de Roma, simplesmente apresenta essas ideias. Portanto, não se esqueça, necessariamente não é apenas os judeus. Todavia, esse mesmo texto vai dizer sobre a ideia de 144 mil selados em Israel. E o engraçado é das tribos de Israel. Eu também quero que você faça duas análises. Não considere o número que está descrito na Bíblia como um número literal. O número não é literal. Não serão apenas 144 mil judeus que vão simplesmente aceitar a graça do Evangelho no período da grande tribulação. Segundo, por que a Bíblia faz questão de dizer que vão ter pessoas que vão se converter? Porque vão ter pessoas que vão se converter ao Evangelho. Terceiro, pode ser que ensinaram para você que simplesmente no período da grande tribulação o Espírito Santo vai ser arrancado da terra. Não vai mais existir Espírito Santo. Não se esqueça que não há conversão sem a ação do Espírito Santo. Lembra de Jesus em João 16? Que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, que esse mesmo Espírito, o que ele faz? Ele convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. Portanto, não se esqueça, não existe conversão simplesmente sem a ação do Espírito. E eu quero te assegurar, vai ter conversão no período da grande tribulação sob influência do Espírito. O Espírito Santo não vai estar derramado de uma forma como está presente nos dias de hoje. Mas naquele dia é o próprio Espírito Santo que vai fazer aquelas pessoas reconhecerem a Jesus. Então a pergunta que fica é: por que necessariamente a Bíblia apresenta 144 mil selados? Primeiro, o número é literal. Segundo, o número apresenta perfeição. Ele inclusive vai citar as 12 tribos de Israel. O que a Bíblia está querendo nos mostrar, e a partir da próxima aula, eu vou explicar isso num contexto histórico da época, mas antes de mais nada, não se esqueça. A Bíblia está querendo apenas te mostrar que vai ter uma quantidade considerável de pessoas que vão se converter ao Evangelho no período da grande tribulação e não vão se dobrar ao sistema apontado pelo anticristo. Beleza? Tranquilo? E a partir do versículo de número 9 ao versículo de número 17, vai justamente falar sobre a visão dos mártires na glória. E é justamente tratando sobre os 144 mil selados e tratando sobre os mártires do verso 7 ao 19, que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Beleza, galera? E é isso aí. Com Deus!